Salve! Hoje voltamos a falar do combate ao coronavírus, esse mal que há 40 dias matou a primeira pessoa no Brasil e hoje já passam dos 4 mil, né? E com perto de 60 mil já reconhecidamente infectados, né? E como eu havia dito no final do quarto vídeo, na minha quarta encontro com os meus amigos aqui que me ouvem, eu tinha dito que a gente precisava aprofundar um pouco mais a questão do funcionamento da economia brasileira, que é uma economia capitalista, que é complexa, é uma sociedade complexa, tem os vários setores da sociedade, e mas nós falamos com muita clareza que aí o coronavírus nos ajudou a deixar bem claro, porque que é a questão de que é o trabalho que produz, é o trabalho que distribui, é o trabalho que administra a riqueza, seja com muita tecnologia, seja em casa, seja no setor do campo, seja no setor da cidade, seja na indústria, é o trabalho que produz, que distribui e que administra a riqueza. E na sociedade capitalista tem outra divisão, que é a divisão do setor privado, que tem o trabalho, a produção como mercadoria, que é para fazer negócio e ganhar dinheiro, ter o lucro, né? O lucro e tem o setor público, que é o setor que numa situação como a de hoje, a gente viu como a importância dele, e aí vimos até como num país como os Estados Unidos, que é o país mais poderosão do mundo, que faz e acontece no mundo inteiro, como tem uma saúde pública ruim, né, quase insignificante, é o país onde está mais morrendo gente, porque o setor privado, os negócios da saúde não correm atrás de vidas, ele vai atrás de negócio, como diz, né? Corre atrás de lucro, corre atrás de bons negócios, né? E aí a gente no vídeo 4 nós falamos que aí quem é que faz a gestão, quem é que gere, né, o sistema capitalista, um país capitalista como o Brasil. Então nós temos a chamada máquina do Estado, que tem os poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Quer dizer, o que governa, que administra o dinheiro, aplica, etc. O que faz a lei da forma como pode, como não pode, e o que fiscaliza e aplica a lei. Além disso, ainda tem um quarto poder, que seria o Ministério Público, que é quando a lei do interesse público não tão bem administrada, tem o Ministério Público é que aciona a justiça, e a justiça tem que punir ou corrigir, obrigar a correção do eventual erro que um ente estatal esteja fazendo. Mas tudo isso é muito bonitinho, muito redondinho, e como se fosse tudo estivesse funcionando normal. Mas o que é normal, né? Então, normal é numa sociedade complexa, numa sociedade que tem interesses, muitas vezes, quase sempre conflitantes, né, de interesses, por exemplo, entre o trabalhador, entre o patrão, entre os demandantes na justiça, entre a saúde pública e a saúde privada, a educação pública, a educação privada, etc. O interesse quem atua na agricultura para ter lucro, para exportar, etc. E quem atua para alimentar a população, para sobrevivência e para alimentar a população. Essas coisas, nessa hora, quando a sociedade está funcionando, tem gente que nem liga para isso. Então tem gente que tem o seu comércio, que tem o seu negocinho, tem gente que é motoqueiro, motoboy, e nem liga para isso, não entende, e ainda às vezes faz pouco, fala, eu dou conta da minha vida, eu cuido da minha vida, ninguém leva pão para mim na minha casa, não sei o que lá. E isso daí é uma certa, vamos dizer, entre aspas, normalidade. Mas essa ignorância em relação ao funcionamento da sociedade e essa alienação, esse desinteresse, né, esse não está nem aí com o funcionamento da sociedade, quando estoura uma situação de crise como essa que nós estamos vivendo, que aí é onde a produção para,
a circulação fica difícil e a administração fica, a privada, fica dependendo da pública, porque, por exemplo, um pequeno empresário que tem um pequeno comerciante que tem uma loja, que tem prestação para pagar, tem promissória para pagar, que tem aluguel para pagar, etc. E o seu negócio não está funcionando, aí essa hora ele não entende, e às vezes ele não só não entende, como entra em barca furada, né? Ele entra em barca furada do tipo assim, vai atrás daquele que fala, vamos para a rua, na valentona, a resolver logo para voltar a funcionar, e aí tudo bem. Tudo bem. Será que é tão simples assim? Se fosse simples assim, né, não teria tanta coisa para mascarar, inclusive, tanta força, tanto interesse operando. Veja bem, eu acho assim, uma grande força, um grande interesse que opera para atrapalhar nesse sentido, para pôr uma espécie de óculos de fantasia na frente da venda, uma venda na frente dos olhos das pessoas. É a televisão, né? A Globo ajudou a desmontar o sistema público de saúde, ajudou a desmontar o sistema público de proteção de leis, de proteção aos trabalhadores. A Globo ajudou a tirar governo, ajuda a pôr governo que ela quer, ajuda a empinar nomes como do Sérgio Moro, e em detrimento de queimar nomes que ela quer derrotar. Mas aí, quando chega a crise do corona, a pandemia, ela veste uma roupa que não era dela, meio às pressas, para defender que o Estado tinha que o governo tinha que pôr dinheiro público, né? Que era para socorrer as empresas, socorrer os bancos, socorrer... E, inclusive chegou uma hora até que socorrer o povo trabalhador que estava sem trabalho, que precisava receber alguma coisa, etc. Muito bem. A outra emissora, como a Record, por exemplo, fica cuidando do seu rebanho ali, porque é ligado a uma igreja, uma denominação evangélica, e essa denominação as igrejas estão sem público, então elas precisam ficar fazendo um jeito de conservar o seu rebanho. Então é uma outra conversa. Aí, voltando ao caso da Globo, aparece a questão da briga Moro presidente, que era só o que nos faltava. Aí a Globo abandona toda a outra conversa e cai nessa conversa, porque a história dela de bancar o Moro, de fazer o Moro salvar o Moro que ela fabricou como santo e derrotar o Bolsonaro, é prioridade isso. Então, aí as pessoas que continuavam defendendo de fazer seu negócio funcionar, as pessoas que estão precisando comer, que ainda tem se dito que ainda há 40 milhões de pessoas que não receberam nenhuma vez. Nós estamos há 40 dias nessa situação, né? Então, o que acontece? A gente precisa, a população... essa pandemia precisa nos ensinar, e na medida do possível a gente precisa fortalecer os órgãos da sociedade, os mecanismos de oposição ao funcionamento que não interessa para o povo trabalhador. É o movimento sindical, é o movimento de moradia, é os movimentos de sem terra, são os movimentos desses heróis que estão tentando fazer alguma coisa em favelas, como no Paraisópolis, em São Paulo, não só para alimentar, mas também para tentar dar guarida, amparar as famílias, etc. E aí o pessoal do comércio, o pessoal dos negócios um pouquinho mais organizados, as lojas, esse pessoal precisa aprender que eles têm que entrar nessa onda, eles têm que ir atrás das suas associações, dos seus sindicatos, etc., patronais, inclusive, para obrigar, chamar a prefeitura, para ir em cima do governador, para ir em cima do presidente,
para criar mecanismos claros, inclusive assim, que eles sejam ensinados a negociar com os seus senhorios, a questão de aluguel, renegociar contrato, etc. Então, eu acho que nós estamos nessa fase. Nós estamos nessa fase, e então que isso nos sirva de aprendizado, e que isso nos faça crescer, e que isso ensine, inclusive, as pessoas a saber como funciona a sociedade. Para um motoqueiro, por exemplo, quando tiver num momento de disputa política, por exemplo, tiver um povo saindo na rua em passeata por democracia, que ele não meta a moto em cima porque ele fala, eu estou precisando trabalhar, está me atrapalhando e não sei o quê. Luta por democracia é sempre mais difícil, mas não é atraso, não atrasa ninguém. Luta por democracia é essencial, é oxigênio para que a sociedade volte a respirar e para que a gente construa um país feliz e para todos, livre, feliz e para todos. O contrário é a enganação que os óculos da televisão, da propaganda e dos interesses dos banqueiros, por exemplo, que estão fazendo campanha oferecendo crédito, etc. Essa lógica não interessa, porque eles emprestam sim, depois eles cobram, aí eles hipotecam casa, hipotecam seus bens, e o azar é seu, particular. Mas quando muito de particulares sofre esses azares, o conjunto da sociedade sofre também e o país tomba.